Aprenda como investir. O guia definitivo. De Weldes Campos. Isenção de responsabilidade. Todas as informações contidas neste guia são provenientes de minhas próprias experiências, com o aprendizado de investimentos nos mercados financeiros ao longo de vários anos e apoiado a algumas referências. Embora tenha me esforçado ao máximo para garantir a precisão e a mais alta qualidade dessas informações e acreditar que todas as técnicas e métodos aqui ensinados sejam altamente efetivos para qualquer estudante ou investidor, desde que seguidos conforme instruídos. Nenhum dos métodos ou informações foi cientificamente testado ou comprovado, e não me responsabilizo por erros ou omissões. Sua situação ou condição particular pode não se adequar perfeitamente aos métodos e técnicas ensinados neste guia. Assim, você deverá utilizar e ajustar as informações deste livro de acordo com sua condição e necessidades. Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste guia são propriedade de seus respectivos donos e foram usados somente como referência. Além disso, em nenhum momento neste guia há a intenção de difamar, desrespeitar, insultar, vexar ou menosprezar você, leitor, ou qualquer outra pessoa, cargo ou instituição. Caso qualquer escrito seja interpretado dessa maneira, gostaria de modo prévio deixar claro que não houve intenção alguma de minha parte em obter este fim. Caso acredite que alguma parte deste guia seja, de alguma forma, desrespeitosa ou indevida e deva ser removida ou alterada, solicito entrar em contato diretamente comigo através do e-mail contato@weldescampos.com. Direitos autorais. Este guia está protegido pela Lei de Direitos Autorais. Todos os direitos sobre ele estão reservados. O leitor não tem permissão para vendê-lo, nem para copiar, reproduzir o conteúdo da obra em sites, blogs, jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia. Os direitos dos conteúdos aqui referenciados são de propriedade dos mesmos e todos os créditos estão descritos. Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeito a ações legais. Sobre o autor, Weldes Campos. Meu nome é Weldes Campos e há vários anos estudo e dedico minha vida a investimentos no mercado financeiro, principalmente no exterior e em renda variável. Comecei minha carreira de investidor aos 24 anos, com formação em diversas áreas como microinformática, desenvolvimento web e bacharelado em administração. Não nasci em uma família rica de investidores ou algo similar. Até os meus 23 anos trabalhei na área de ensino, com cursos profissionais de informática, além de ter administrados diversos mini-empreendimentos que não obtiveram o êxito esperado. Foi então que realmente encontrei a área de investimentos, carreira que se tornou a minha paixão. No início, encontrei um mundo de sonhos e de ilusões ao mesmo tempo. Digo sonhos porque nunca tinha encontrado algo tão fascinante como é colocar o dinheiro para trabalhar para você enquanto se está em casa e perto de quem se ama. É ilusão, pois vi que investir não era tão simples. Parecia fácil e realmente é, mas não é tão simples. Após algumas tentativas sozinho, investindo dinheiro em operações de risco, até obtive algum sucesso. Contudo, semanas depois me deparei com a humilhação que os mercados financeiros submetem os iniciantes. Tentei de várias maneiras obter sucesso, mas sozinho é sempre mais difícil. Busquei por material gratuito na internet e também me frustrei muito com o que eu encontrei. O fato era que, se eu não empatava nos investimentos, ou de uma forma ou de outra, saía perdendo em médio prazo. Enfrentei com coragem o estado que todos os iniciantes experimentam, o que eu chamo de o estado da inocência. É o estado onde você pensa que irá ter sucesso sem precisar pagar o preço. Acaba procurando facilidades que não existem e só trazem frustrações. Para sair deste estado, fui atrás dos melhores investidores e mentores que encontrei. É exatamente isso que me trouxe até aqui. Em menos de 18 meses como investidor e partindo do absoluto zero, consegui o meu primeiro R$1 milhão aos 26 anos de idade. Como? É uma longa e intensa história. Abandonei a carreira de professor de cursos profissionais de informática e me dediquei inteiramente a este mercado, criando uma máquina pessoal de bons investimentos espalhados pelo mundo, tanto em renda variável como em renda fixa de todos os tipos.
Após este sucesso, declarei minha aposentadoria aos 28 anos de idade e decidi compartilhar através deste livro, em um canal no YouTube, em uma página no Facebook e também em um curso online tudo o que eu aprendi até aqui. Este guia que você está lendo é uma compilação de todos os meus estudos e ideias sobre aprendizado de investimentos no mercado financeiro mundial, que tem como objetivo levar meus métodos e minha mensagem para o maior número possível de pessoas que sonham em aprender a colocar o dinheiro para trabalhar de forma segura, fácil e sem correr riscos desnecessários. Redigi este livro, pois realmente acredito que qualquer pessoa é capaz de aprender a investir em mercados financeiros, desde que saiba fazer isso de maneira certa. E este guia vai te levar a entender de forma objetiva e séria como alcançar o sucesso neste mercado tão desejado. Não me interpretem mal, mas preciso deixar este último recado. Não estou aqui para me vangloriar das minhas realizações, como é comum encontrar nesta área. Não prometo que o mesmo irá acontecer com você ao fim desta leitura. Este guia tem como objetivo fazer com que você tenha acesso aos conhecimentos que eu não tive no meu começo, e que se diga, não tenho dúvida que se tivesse teria economizado muito tempo e dinheiro. Introdução. Seja muito bem-vindo e obrigado por ler o livro Como Aprender a Investir. O Guia Definitivo. À sua disposição encontra-se talvez o melhor guia para se aprender a investir existente, escrito em língua portuguesa. Digo isso não somente por acreditar no conteúdo deste guia, mas também por acreditar em você. Acreditar que seguindo todos os métodos e técnicas do guia, você pode e vai aprender a investir. Por mais incrível que pareça, em vários cursos de investimentos, os professores ou donos de métodos não acreditam que seus próprios alunos algum dia realmente aprenderão a investir com sucesso. Eu dei aulas de investimento e já ouvi muitos gurus falando: ninguém aprende a investir sem ter muito dinheiro para perder. Investir é para ricos. Investir não é para qualquer um, etc. Infelizmente, a grande maioria dos métodos e cursos tradicionais de investimentos usam métodos ultrapassados ou simplesmente visam muito mais os lucros do que a qualidade do ensino. Pense bem, todos os cursos alegam ter um método de ensino único, que fará com que os alunos realmente aprendam, mas no fundo todos seguem um mesmo e único método. Um professor explicando o conteúdo para um grupo de alunos em uma sala e, na grande maioria dos casos, usando análise barata de investimentos como a base dos estudos. Fatores que talvez em uma simples pesquisa no Google você já encontraria. Todos os anos, milhares de pessoas se matriculam em cursos de investimentos e acabam desistindo alguns meses ou mesmo anos depois, sem ter aprendido. E pior ainda, achando que não levam jeito para investir, ou não têm o dom para aprender a investir, ou que são incapazes ou burros. No final das contas, apenas uma parcela muito pequena dos alunos realmente consegue aprender e aplicar alguma coisa. Normalmente mais por conta de esforços pessoais do que por conta do curso em si. E foi justamente o fato de testar tantos métodos diferentes de grandes mentores que tem até hoje que fez com que eu chegasse à conclusão de que o grande segredo de como aprender a investir. E é justamente para falar sobre o que realmente funciona e principalmente do que não funciona que este guia existe. Segredos que nenhum outro curso, provavelmente somente com exceção do meu curso online ou livro que vai lhe ensinar. Aliás, nenhuma faculdade de economia ou coisa parecida também não ensinará. Pois mais uma vez eu garanto, este guia é único e com ele você não somente aprenderá a investir de maneira certa e de acordo com seu perfil, mas também estará pronto para aprender a investir em qualquer mercado, pois saberá quais são os caminhos certos a seguir e, ainda mais importante, quais são os errados. Como usar este guia? Antes de qualquer coisa, deixe-me explicar como você deverá usar este guia. O guia está dividido em 6 capítulos. Capítulo 0. Preparação para a sua jornada. Capítulo 1. Renda fixa. Como começar a investir. Capítulo 2. Renda variável. Os 10 principais erros. Capítulo 3. Investindo na prática em renda variável. Capítulo 4. Corretoras nacionais e internacionais. Capítulo 5. Escolhendo ações, fundos de investimentos e ativos internacionais. Capítulo 6. Qual o meu perfil de investidor? O capítulo 0 visa ensinar os conhecimentos necessários para aprender a investir, ou seja, tudo aquilo que você tem que saber antes de investir. Nele, você aprenderá diversos segredos e dicas sobre investimentos, que embora muitas vezes sejam óbvios, não são ensinados em cursos tradicionais por aí. Você pode ler o capítulo 0 hoje mesmo e então passar para o capítulo 1, que é onde você colocará a mão na massa e começará de fato a fazer seus investimentos.
A partir do capítulo 1, você deverá ler, entender e pôr em prática cada um dos capítulos um depois do outro, sem nunca interromper nenhum deles. Assim, ao concluir o capítulo 1, você deverá partir para o capítulo 2 ao mesmo tempo em que continua fazendo tudo o que aprendeu no capítulo 1 e repetir o mesmo processo para os capítulos seguintes. Ao concluir o guia, você deverá estar usando os métodos, técnicas e segredos que aprendeu ao longo de todos os capítulos, tudo ao mesmo tempo. Por isso, é essencial que você entenda e coloque em prática cada um dos capítulos corretamente. Leve o tempo que precisar para pôr cada capítulo em prática, seja dias ou até meses. Lembre-se de que seu objetivo é aprender a investir da maneira certa e não simplesmente chegar o mais rápido possível ao final do guia. Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade ao longo dos capítulos, entre em contato comigo pelo e-mail contato@weldescampos.com, que eu terei o maior prazer em ajudá-lo. Creio que não se faz necessário dizer a importância de ler um livro como este até o fim e continuar na busca de conhecimento para ampliar sua vida nos investimentos. Faça a sua parte. Este é realmente o guia definitivo sobre este assunto. Atualizações ocorrerão caso necessário no decorrer do tempo. Então, aproveite sua jornada. Capítulo 0. Preparação para sua jornada. Neste capítulo inicial, você descobrirá diversos segredos essenciais para aprender a investir. Considere este capítulo como uma preparação para o seu aprendizado. Relacione o que você aprender aqui com seus estudos prévios e ideias sobre investimentos. Talvez você acabe descobrindo por que aquele seu investimento ou estratégia não vem dando certo ou porque nunca consegue consistência nos seus resultados. Além disso, este capítulo visa aumentar sua confiança e motivação para começar a investir de forma certa, caso ainda não tenha investido antes. Aprender a aprender, o grande sucesso. Se existe um segredo na aprendizagem sobre tudo na vida, este segredo é aprender a aprender. A diferença entre um grande profissional investidor e um que não tem sucesso algum não está no jeito ou no dom para investir ou na inteligência de cada um, mas sim no fato de que um aprendeu a aprender de forma correta e o outro não. Queremos aqui que, através dos nossos métodos, você se torne praticamente um autodidata, uma pessoa capaz de fazer seus estudos de investimentos por conta própria, sabendo exatamente o que funciona e o que não funciona na hora de investir, criando seus próprios métodos de investimentos, estratégias e até mesmo ferramentas. Com tudo isso em mente, gostaria de lhe pedir agora, neste exato momento, você defina um novo objetivo para os seus estudos como investidor. Defina que você não somente aprenderá a investir, mas que também aprenderá a aprender a investir de uma forma simples e efetiva, pois depois que dominar de vez essa técnica, seja onde quer que vá aplicá-la, os resultados serão mera consequência de seus esforços. Colocaremos links durante todo este guia. Incluímos vídeos, aulas grátis para que você possa aproveitar ao máximo o que irá aprender. Nunca investiu antes? Calma. Se você não entender alguma palavra do que for falado aqui, não se preocupe. Apenas entenda que o mercado financeiro sempre se baseará na compra e venda de valores. Sim, valores, contratos, títulos, ações de empresas, moedas, índices, entre outros, sejam eles quais forem. O que é mercado financeiro? É onde as pessoas negociam valores. O mercado financeiro faz ligação entre pessoas ou empresas que têm dinheiro e pessoas ou empresas que precisam deste dinheiro. É composto por 3 grupos. Autoridades monetárias, responsáveis pelo cumprimento da política monetária nacional com medidas para reduzir ou aumentar a oferta da moeda. Exemplos no Brasil: Conselho Monetário Nacional, CMN, e o Banco Central. Autoridades de apoio. São coadjuvantes da execução da política monetária e reputação do mercado financeiro. Atuam de acordo com o seu objetivo principal em parte do mercado. No Brasil, CVM, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica são alguns exemplos. Instituições financeiras são os participantes em geral do mercado financeiro, as instituições de crédito, corretoras, bancos, entre outros. Negociação nos mercados financeiros. Ao realizar um investimento, você estará comprando um título, contrato, como se fosse uma nota promissória que pode te dar direitos. Em alguns casos, você irá realizar apenas empréstimos, seja para o governo, bancos ou empresas. Em outros cenários, você se tornará sócio da empresa. Apesar de existirem diferentes tipos de investimentos, eles devem ser categorizados de 2 formas: os investimentos de renda fixa e os de renda variável. Investimentos de renda fixa. Você não precisa de nenhum conhecimento técnico para começar, mas precisará saber o que está fazendo, é claro.
Basicamente, você empresta dinheiro para o governo, por exemplo. No Brasil, estão enquadrados na categoria renda fixa todos os investimentos que no momento da contratação você já conhece qual será a taxa que você poderá receber de juros do valor do seu investimento, ou seja, você sabe a taxa que o emissor vai lhe pagar pelo seu investimento, empréstimo feito por você a ele, mas não necessariamente o valor final que a aplicação terá. Inclua impostos e mudanças de taxa de juros. Falaremos mais sobre isso mais adiante. Em resumo, renda fixa é o investimento com riscos de perda próximo a zero, próximo ao risco da poupança. E os mais conhecidos são Tesouro Direto, CDB, letras de crédito imobiliário, LCI, LCA. Você encontrará essas opções de investimentos no seu banco ou em corretoras de todo o Brasil. A taxa de retorno deste investimento, ou seja, o lucro que você pode obter, está diretamente ligado à taxa de juros, Selic, praticada atualmente no país. A Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais. A sigla Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Renda variável. Eu construí todo o meu patrimônio dos sonhos em poucos anos em renda variável. Já formei mais de 20 mil alunos na área e garanto, é um salto financeiro quando se aprende de forma certa. Os títulos, fundos de investimento, ações, moedas e ativos de renda variável são aqueles que não seguem e não possuem taxas pré-fixadas de retorno do seu investimento, o que torna difícil determinar qual será seu rendimento. Nesta categoria estão as ações das empresas, mercadorias como o café, soja e milho, moedas e outros tipos de contratos negociados na Bolsa de Valores em todo o mundo. Neste guia, irei dedicar alguns capítulos exclusivos sobre renda variável para que você se sinta seguro em aplicar seus investimentos sem correr riscos desnecessários. Você irá precisar de conhecimento técnico para tratar desta área. Resumindo, o mercado financeiro é fascinante ainda mais nos dias de hoje, onde através de um computador conectado à internet, você pode ser sócio, vender e comprar ações, moedas e títulos nos mercados financeiros com menos de R$100, sem muita burocracia e dentro de sua casa. Sério? Os 6 princípios dos investidores de sucesso. Como você viu anteriormente, o grande segredo para se aprender a investir é saber justamente como aprender de maneira certa. Esse como aprender, por sua vez, engloba alguns princípios essenciais que, se colocados em prática, garantirão o seu sucesso nos investimentos. Nós podemos considerar que existem 5 princípios que investidores milionários seguem e que você também deveria aplicar antes de começar. Estes princípios devem ser aprendidos principalmente para quem deseja fazer carreira em renda variável. São eles: conhecimento é tudo, plano de ação e organização, gestão de capital eficiente, zona mental adequada, autonomia, motivação. Conhecimento é tudo. Talvez você possa achar que ter sucesso nos investimentos é um bicho de 7 cabeças. Esqueça isso. Aprender a colocar o dinheiro para trabalhar por você, em minha opinião, deveria ser uma obrigação sua. Sabe por quê? Porque aprender sobre investimentos é mais fácil do que aprender a dirigir um carro por aí. Sério, e com o tempo você melhora ainda mais. Mas cuidado, aprender de forma errada pode custar muito caro, assim como aprender a dirigir de forma errada pode custar muito caro. Então, aplique-se neste guia e, se possível, aprenda ainda mais para se desenvolver como um profissional e ter grande sucesso se for isso que deseja. Eu acredito que aprendi com os melhores e por isso economizei anos de experiência ao investir em bons mentores. Livros como este não existiam quando eu comecei e nem treinamentos como os que eu aplico aos meus alunos atualmente. Então, aproveite este conteúdo, pois ele é baseado nas melhores práticas de grandes investidores. Plano de ação e organização. Você precisa saber que para ser um investidor de muito sucesso, primeiro é necessário um plano de bons resultados. Neste plano você deve incluir diversas coisas como: quais ativos e ações ter, qual a hora de investir, quando entrar, quando sair de um investimento, quais as indicações de compra e venda que dão resultados, quais probabilidades de acerto e erro, e o principal, os porquês. Isso se aplica principalmente em renda variável, na qual sou um apaixonado especialista. Posso dizer que meus planos de ação e organização sempre estiveram bem definidos e isso foi uma grande vantagem no meu começo e vai continuar sendo mesmo nos dias de hoje. Penso que sempre será assim.
O plano inclui o que você faz, como faz e por que faz na hora de investir. Isso é fundamental. É preciso ter muita disciplina para seguir um plano de ação de renda fixa e ainda mais para a renda variável. Gestão de capital eficiente. É muito comum ver meus alunos com 20 a 30 mil reais em suas contas fazendo de 10 a 20% de rendimento mensalmente, pouco mais ou pouco menos. Mas estes resultados estão diretamente ligados ao nível de risco que eles se submetem, ao psicológico deles e todo o conhecimento e prática dos métodos que ensino. É muito fácil encontrar pessoas hoje em dia que perdem muito dinheiro apenas por usar uma má gestão disciplinar do dinheiro ou nem mesmo saber o que é isso. Gostaria de te avisar desde já. Sem uma gestão de capital eficiente, você deve esquecer os bons resultados, pois eles passarão longe de você. Por quê? Em renda variável, você usa parte do seu capital total para operar. Então a melhor pergunta que você deve fazer é: quanto posso perder por operação? Vamos imaginar que você tenha 20 mil reais em sua conta de investimentos e você definiu em seu plano que não irá perder mais de 1% a cada operação que fizer, ou seja, somente 1% de risco por tentativa. Perfeito, mas não é assim que acontece com a maioria das pessoas. Muitos perdem 20% ou mais em uma única operação. Acredite, isso é muito comum. E você não pode cometer este erro emocional, disciplinar ou ganancioso. Estas falhas acontecem por falta de preparo e conhecimento. Agora veja, total em conta, 20 mil reais. Risco por operação, 1%, que é igual a 200 reais. O que normalmente as pessoas perdem? 20% ou mais, ou seja, 4 mil reais. Isso se aplica à renda variável, não confunda. Não tem como não sair no vermelho com uma gestão zero, como a de deixar em uma única operação a perda de 20% da conta total disponível. Mas não adianta, as pessoas continuam fazendo isso todos os dias. Sem uma boa gestão obediente e eficiente, você nunca conseguirá chegar a lugar algum, a não ser o fundo do poço nos investimentos. Não quero te assustar, mas esta é indiscutivelmente a informação mais importante até aqui. Se você, antes de investir, já definir quanto quer perder em sua conta de renda variável, será um milionário cedo ou tarde nos investimentos. Eu sei que é preciso estar preparado para isso, mas não é por isso que você está lendo este guia? Para estar preparado? É muito comum minhas estratégias darem 8 vitórias e 2 derrotas na soma de 10 operações de investimento. Agora pense comigo. Se cada operação eu ganho R$5 e quando eu perco 1, mesmo que em 10 operações, eu erre 80% das operações, ou seja, acerte apenas R$2 em operações, eu ainda saio no lucro com apenas R$2 em operações, não levando em conta as taxas de corretagem. Exemplo, perda de 8 operações, de R$1 cada, operação total de perda de R$8. Acerto de 2 operações, R$5 por operação, total R$10 e lucro de R$2. Esta é a pior das hipóteses. O fato é que você só perderá dinheiro se não usar uma boa gestão do dinheiro, incluindo um bom plano de ação e organização, como já foi falado anteriormente. Você não precisa ser nenhum matemático expert para entender sobre investimentos, mas precisa ser muito ruim para perder 8 operações e ganhar apenas 2. Zona mental adequada. É engraçado como uma coisa leva diretamente à outra. O dinheiro é certamente a coisa mais emocional das pessoas capitalistas. Nada do que disse até aqui adiantará se você não é totalmente disciplinado emocionalmente. E é o que eu chamo de zona mental. Zona mental é o controle adequado e ponderado que você tem sobre suas emoções durante seus investimentos. E é o que te leva a tomar boas ou péssimas decisões. Exemplos. Você está ganhando dinheiro em uma operação e pensa que nunca mais irá parar de ganhar. Você é o novo mestre dos investimentos. Errado. Você está perdendo a operação e acha que ela ainda virá ao seu favor a qualquer momento, o que não acontece. Então você a perde, se sente mal e humilhado, desiste ou muda de método sempre que perde. Se sente a pior pessoa do mundo. Isso também está errado. Para um investidor de sucesso, nenhum e nem outro é verdade. O que me ajudou e ajuda centenas de investidores que tenho o prazer de ensinar é o chamado equilíbrio mental total. É o estado em que você se esquece que trabalha com dinheiro vivo. A ideia é trazer a realidade de que estamos trabalhando somente com números ou pontos, que podem ter resultados por um período de tempo positivos e algumas vezes não positivos. Fato que isso não lhe afetaria mais, pois apenas faz parte do cotidiano da profissão. Se o dinheiro lhe afeta, ele te deixa.
Investir é como abrir uma lanchonete. Nem todo mundo vai comprar seus hambúrgueres. Alguns entram na loja, olham para você e não gostam da sua cara ou dos seus lanches e simplesmente vão embora. Outros compram 2 ou 3 e voltam outro dia. No mercado financeiro você poderá ter perdas, mas com o método certo, os ganhos podem superar 5 a 10 vezes as perdas. Mas não conte para sua mente. Ela não pode saber ou acreditar nisso. Você precisa chegar ao estágio que eu chamo de estado normal. É o estado em que não se faz diferença ter ou não. Você controlará facilmente cada resultado como parte do que você é. Autonomia. É realmente incrível o volume de ferramentas, estratégias, pessoas, consultores e gerentes querendo te ajudar a ganhar mais dinheiro de forma grátis. Ou não, hoje em dia. O fato é que nada nunca dá muito certo quando você depende dos outros para ter resultados. Aliás, não depende de mim também. Fica a dica. Nunca funcionou, nem para mim, nem para quem eu conheço, e não vai começar a funcionar agora para você. Gurus você encontra em toda a área profissional, mas no mercado financeiro eles se multiplicam por 100. Sim, são muitos e eu não sou um deles. Sabe por quê? Normalmente, gurus são aqueles que estão atrás da mesa ensinando o que não viveram. Muito fácil ensinar qualquer coisa que se viu em livros ou ouviu falar, mas nunca colocou em prática. 99% dos que querem lhe ajudar a ganhar dinheiro nos mercados financeiros jamais operaram e, se operam, não tiveram sucesso e provavelmente não vivem de seus investimentos. Não é um exagero. O importante é você sempre ter autonomia total ao tomar suas próprias decisões de investimento. Mas aí vem um problema. Para aprender rápido não existe caminho melhor ao não ser estudar com alguém que já chegou lá e pode provar. Isso está certo e eu sugiro que você escolha mentores e, de preferência, os de sucesso. Eu me recuso a ensinar pessoas para aprendê-los a mim. Normalmente, você verá muita gente prometendo o que não pode cumprir e tentando lhe prender a alguma ferramenta infalível. A única coisa que acredito ser infalível são as experiências ganhas através das decisões tomadas por você, mesmo sendo ainda segundo o conhecimento que você adquiriu até aqui. Motivação. Este pode ser o mais estranho item, mas vai por mim. Fará você acordar todo dia com um propósito maior que você. Muitos entram nos mercados financeiros com a única e idiota intenção de ficarem ricos rápido, o que, nos 99% das vezes, não acontece. Não importa o método que use, a motivação errada sempre te empurrará para o caminho errado, sempre. Quando falo de motivação, estou falando do propósito pelo qual ter mais dinheiro ou ficar rico é importante para você. Desde que comecei, tenho o hábito de doar 10% de tudo que ganho para instituições carentes de todos os tipos, principalmente as que ajudam pessoas mais carentes no sertão do Brasil. Isso me move. Antes de cada decisão de investimento que faço, lembrar das minhas íntimas motivações me afeta positivamente e parece que o universo conspira para me ajudar a tomar as melhores decisões, justamente para poder ajudar ainda mais as minhas causas. Vejo tantas pessoas entrando neste mercado com motivações erradas, não demora muito para ter notícias e ver que elas não chegaram muito longe. As motivações certas abrem portas com muito mais facilidade. A partir do momento que consegui compreender que meu dinheiro poderia não só fazer bem a mim, como principalmente aos mais carentes, tudo fluiu melhor. Todos os dias me levanto para fazer algo que é maior do que eu. E você, está lendo este guia com qual motivação? Capítulo 1. Renda fixa. Como começar a investir? Todo mundo, sem exceção em minha opinião, deveria começar a investir agora, mesmo que tenha no bolso menos de R$1. E você pode dizer, eu tenho dinheiro na poupança. Primeiro que, poupança não é investimento. Renda fixa sim. Além de render atualmente mais que a poupança, considero a melhor opção para começar agora. Segundo que, por incrível que pareça, as pessoas ainda não entendem a importância de se investir ao menos 10% ou mais do dinheiro que ganham mensalmente. Isso não é um hábito das pessoas, não é um hábito seu, mas esta é uma lei básica sobre riqueza. Por isso, a grande maioria das pessoas, e talvez você mesmo, viva sem dinheiro ou quebrado, não é mesmo? Então decidi de uma vez por todas neste guia definitivo declarar guerra a você, que não entende a importância de uma vida de educação financeira básica, praticada até mesmo por milionários. Vou compartilhar agora os passos que eu e as pessoas de sucesso aplicamos para fazer do dinheiro um bem, e não um mal, seguindo simples passos. Se pague primeiro 10% de toda a renda.
O primeiro passo para começar a criar prosperidade financeira na sua vida é pagar a si mesmo com pelo menos 10% de toda a sua renda mensal antes de honrar qualquer compromisso. Esta é uma das principais ações que você precisa aplicar. Isso irá dizer para sua mente que você vem primeiro e é o mais importante. Dinheiro tem que ser algo normal e natural na sua vida. Pague a si mesmo antes de tudo. Isso vai fazer você exercitar sua mente, suas crenças e transformar seu modelo financeiro. Afinal, você está trabalhando para enriquecer a você, não aos outros. Além disso, você tem que se sentir merecedor de ter dinheiro. Você merece ter dinheiro, você trabalhou por isso. Doar. 5% de toda a renda, toda a riqueza que existe foi criada primeiramente na mente. Se você doar e abundar dinheiro, você vai ensinar seu cérebro que você sempre tem dinheiro suficiente. Quem não tem dinheiro não pode dar. Se você diz que não tem dinheiro para doar, você acabou de dizer ao seu cérebro que tem falta de dinheiro, o que não é verdade. Por isso, doe ao deficiente e desassistido, ao desválido, aos carentes, ao faminto, ao nu, ao desempregado. Doação é um ato de fé e abundância. Primeiro tenha a mentalidade de ser abundante, pensar, imaginar e agir de forma abundante. Se você quer ser de fato rico, você não pode pular esse passo. Nós colhemos o que plantamos. E se você planta escassez, você colhe mais escassez. Se você planta abundância, você colhe mais abundância. Pagar todas as contas. 65% de toda a renda. O nosso terceiro passo é pagar todas as suas contas com felicidade e sem preocupações usando até 65% de sua renda mensal. Pagar contas é bom porque isso quer dizer que você tem dinheiro o suficiente para viver bem. Não estou falando para se afundar em dívidas, pelo contrário. Contas são os gastos necessários para prover uma vida feliz e tranquila para você e sua família. Por exemplo, se você ganha R$4.000 por mês, você tem que viver com até R$2.600, que é o equivalente a 65% da sua renda. Se você não consegue pagar suas contas com até 65% da sua renda mensal, então precisa reorganizar sua vida e seus gastos para se adequar a isso. Entenda, se você errar ou negligenciar esse passo, todos os outros serão prejudicados. Nossa meta é essa, mas você pode muito bem viver com menos. Portanto, pague todas as suas contas pontualmente com até 65% da sua renda mensal. Investir para enriquecer. 10% de toda a renda. É nesse momento que você começa a criar riqueza de fato na sua vida. Invista ao menos 10% de toda a sua renda mensal. Além de se pagar 10%, de doar 5% e de pagar suas contas com 65%, guarde 10% para investir em ativos financeiros que vão gerar mais dinheiro para você. Ricos investem em aplicações financeiras, enquanto o pobre só tem despesas. Vá imaginando e se planejando. Onde vou investir para enriquecer? Com certeza não é em roupas, carros e bens caríssimos. Estes 10% você poderá escolher aplicações de renda variável. Vá formando uma caixa de investimento financeiro que você vai colocar seu dinheiro que trabalhará por você. Este guia vai ser o seu grande passo para isso. Liberdade financeira. 10% de toda a renda. Esses 10% da sua renda você deve destinar para a sua liberdade financeira, para seus sonhos. Você não deve fazer nada com esse dinheiro. Este é o dinheiro que você irá guardar para construir sua liberdade financeira. Você jamais irá usar este dinheiro. Por quê? Sua trajetória tem que ser tão boa quanto o seu destino. Então reserve este capital. Viva bem agora, se sinta próspero e rico hoje. Essa é uma reserva dos sonhos. Não confunda com os 10% para investir. Apesar de poder colocar este dinheiro em investimentos de baixíssimo risco como renda fixa, cada um tem sua função e são igualmente importantes. Mas se tivéssemos que apontar a parte mais importante, talvez seja esta. Não adianta começar sem se organizar. Lidar com dinheiro, como foi falado até aqui, é a melhor forma de ter dinheiro para investir. Estes são passos que milionários utilizam e agora você também pode operar. Comece e persista durante 90 dias. Não adianta começar e desistir. Somos pessoas de hábitos e talvez você nunca teve o hábito de separar seu dinheiro adequadamente para cada área da sua vida. Esses novos hábitos podem demorar a se automatizar em você. Então comece a praticar e não desista até se acostumar 100% com isso. Acredito que só com o que disse até aqui você já se tornará muito mais bem-sucedido financeiramente nos próximos anos do que em toda a sua vida. Vai por mim. Não compre uma casa, more de aluguel.
Este tópico é discutivelmente o mais polêmico deste guia. Inegavelmente você faz o que quiser com seu dinheiro, mas vou só fazer um simples cálculo. Digamos que eu moro em uma casa de R$2.500.000 e pago um aluguel de R$6 a R$10.000 mensais. Este mesmo valor aplicado em uma boa renda fixa daria mais de R$20.000 por mês passivo, sem precisar mover um músculo sequer, o que daria mais de R$240.000 por ano. Mesmo que fosse na poupança, que não é investimento, diga-se, ainda não seria algo ruim, não é mesmo? Então entenda, eu prefiro ter R$2,5 milhões investido na poupança, não acredito que escrevi isso, do que ter uma casa de R$2,5 milhões que dá prejuízo todos os meses para manter. Sem contar que se eu alugasse esta casa por qualquer motivo que fosse, ela me daria muito menos rendimento, renda fixa, do que os citados acima, além da dor de cabeça. Nem falei da questão de liquidez, que para mim é fundamental poder contar com dinheiro quando eu quiser e bem entender. Agora, supondo que você tenha uma casa que vale R$400.000, faça seus cálculos e veja se realmente vale a pena ter casa ou apartamento. Se ainda assim achar que vale a pena para você, tudo bem. R$1 milhão em renda. O importante é começar. Você não vai ganhar muito dinheiro ou ficar rico com renda fixa em poucos anos. Você pode demorar 20 a 40 anos para isso. É em renda fixa e investimentos do tipo que você construirá sua liberdade financeira. Iniciei em renda variável e boa parte do que eu ganho transfiro para a renda fixa. É o meu caminho. Vale dizer que isso só aconteceu comigo porque eu não tinha patrimônio, como casa ou um saldo alto em conta quando comecei. Se eu tivesse lotes, casas ou coisas do tipo quando iniciei, teria me aposentado antes mesmo dos 28 anos. O poder dos juros compostos. Esta é uma simulação simples para lhe provar o poder de investir recebendo juros compostos, que, na pior das hipóteses, alcançará R$1 milhão nos próximos 30 anos. Veja que incrível! No primeiro cenário, com uma aplicação inicial de R$35.000, o valor de um carro popular, com aporte mensal médio de R$500 e rendimento médio de 0,90% ao mês, daria no final de um período de 20 anos, sem realizar saques e usando média do aporte mensal e de rendimento mensal, mais de R$600.000 líquidos, sendo uma renda mensal de R$5.000 só deste investimento em renda. Segundo cenário, com uma aplicação de R$80.000, o preço de um lote talvez, com as mesmas aplicações médias mensais de R$500, lembrando que você poderia aplicar um pouco mais em um mês ou outro para adiantar o processo, com rendimento de 0,9% ao mês, você chegaria próximo ao seu R$1 milhão em 20 anos. Veja, R$ 967.069,73. Líquidos de saldo rendendo ao mês cerca de R$ 7.666. Lembrando que a renda fixa está disponível em toda e qualquer instituição bancária brasileira e em corretoras no Brasil. Você também encontra aplicações semelhantes no exterior. Ainda está com medo? Saiba que existe o FGC, o Fundo Garantidor, que cobre até R$250.000 por conta, para proteger os investidores contra riscos de quebra da sua instituição financeira escolhida. Então pense, aplique R$200.000 aqui, R$200.000 em outra conta para estar assegurado. Os riscos de quebra de um banco ou corretora são pequenos, mas existem. Não vamos entrar agora em detalhes aqui sobre esses riscos. Apesar de ser quase zero, o Fundo Garantido de Crédito garante os investimentos em poupança, CDB, LCI, LCA, LC e LH. Passo a passo para começar agora. Primeiro passo, saber o que é um título de renda fixa. É uma aplicação financeira que promete devolver o principal investido e mais os juros do período em que o dinheiro ficou depositado. Em outras palavras, é a aplicação que o investidor tem o direito de receber de volta o dinheiro aplicado acrescido de juros como forma de remuneração pelo capital emprestado. Exemplos de título de renda fixa: certificado de depósito bancário, CDB, tesouro direto, letras de crédito imobiliário e etc. Segundo passo, saber que você pode aplicar com prazo fixo ou indeterminado. Os títulos podem ter prazo fixo ou indeterminado quanto ao tempo de duração e data para o resgate do dinheiro. A. Prazo fixo. CDBs ou letras de câmbio são exemplos de títulos que o dia de resgate é determinado. Portanto, há um prazo de vencimento, podendo ser de curto prazo, até 2 anos, médio prazo, de 2 a 5 anos, ou longo prazo, acima de 5 anos.
Lembrando que CDBs, caso você precise do dinheiro imediatamente, basta solicitar sua corretora ou banco que o pagamento pode ser feito no mesmo dia. Por outro lado, letras de câmbio, por exemplo, precisam ser vendidos para outro investidor interessado, além de causar a perda de todos os juros do período aplicado. Terceiro passo. Como é a correção do dinheiro investido em título de renda fixa? As taxas de juro dos títulos podem ser do tipo pré-fixado ou pós-fixado. Um título pré-fixado é aquele que você, logo de início, sabe quanto será o rendimento. Exemplo, um CDB que promete pagar 1% ao mês, você sabe que investindo R$ 100, após um mês haverá o rendimento de 1. Por outro lado, um papel que promete, por exemplo, taxa referencial, TR, mais 0,1% é um título pós-fixado. Os títulos de renda fixa podem ser subdivididos em dois grupos, os ativos financeiros públicos e os privados. Veja quais são as características de cada um deles. Quarto passo, títulos públicos. Os títulos de renda fixa, no geral, seguem a tabela abaixo. Eles são tributados, ou seja, o investidor precisa pagar um imposto sobre o ganho. O imposto é cobrado quando é feito o resgate no final ou quando ocorre uma liquidação antes do seu prazo. Importante, a caderneta de poupança, as letras de crédito imobiliário LCI e as letras de crédito do agronegócio LCA são isentas de imposto de renda para as pessoas físicas. Nos investimentos de prazo inferior a 30 dias, incide imposto sobre operações financeiras, IOF. Prazo de aplicação e alíquota de imposto de renda, até 180 dias, 22,5%. De 181 dias até 360 dias, 20%. De 361 dias até 720 dias, 17,5%. Acima de 721 dias, 15%. Quinto passo. Principais títulos privados encontrados no Brasil. Há vários títulos de renda fixa privados, tanto pré-fixados quanto pós-fixados. A. Certificado de Depósito Bancário, CDB. O CDB é uma espécie de depósito a prazo fixo. É um título de renda fixa com prazo pré-determinado, cujo rendimento é definido no ato da negociação, podendo ser pré-fixado ou pós-fixado. Não tem custos de operação, mas há incidência de imposto de renda, conforme tabela da renda fixa. Como já dito antes, tem garantia de até 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Hoje, a grande maioria das operações é pós-fixada, feita com base no Certificado de Depósito Interbancário, CDI. O negócio é fechado com base numa certa porcentagem de variação do CDI do período de aplicação. Exemplo, o banco promete 90% do CDI. Assim, o rendimento dependerá da variação do CDI deste período. A taxa CDI mostra o custo do dinheiro no mercado financeiro, assim como a taxa Selic. A taxa CDI é o termômetro do preço do dinheiro. B. Letra de crédito do agronegócio, LCA. A LCA é um título de crédito vinculado a direitos de crédito de negócios, realizados no agronegócio. Sua emissão é unicamente feita nas instituições financeiras. C. Letra de crédito imobiliário, LCI. A LCI é um título lastreado por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação de imóvel, conferindo aos seus tomadores o direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária. Este título pode ser remunerado por taxa pré-fixada flutuante. Tanto a LCI quanto a LCA são títulos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Também no valor de até 250 mil. Há diversas ofertas no mercado, mas de maneira geral, o valor mínimo de aplicação destes papéis ocorre na faixa de 30 mil a 50 mil. Há ainda algumas regras de resgate, como por exemplo, com o resgate mínimo de R$ 5.000 em múltiplos de R$ 1.000. Uma das vantagens da LCI e LCA é que sua remuneração é isenta de imposto de renda para as pessoas físicas. Não entendeu alguma coisa? Não se preocupe. O importante é você começar. Eu poderia falar muito aqui sobre cada título de renda fixa, mas ficaria uma leitura muito extensa. Assim, aconselho fortemente que você vá agora ao seu banco ou corretora e aplique o dinheiro que você quer construir sua liberdade financeira e aposentadoria.
Vale dizer que corretoras pagam melhor sobre CDI do que os bancos. Isso significa que você ganharia uma taxa melhor sobre sua aplicação de renda fixa em uma corretora regulamentada do que em um banco popular. Corretoras também utilizam do fundo garantidor de até 250 mil por conta. Então, o risco é igual, mas o rendimento em corretoras é com certeza maior. XP Investimentos, Easy Invest e Rico são algumas das mais conhecidas e renomadas corretoras brasileiras que você pode investir em renda fixa. Mas lembre-se, você tem total autonomia quanto a isso. O contrário também é verdadeiro. Como já disse anteriormente, iniciei minha vida nos investimentos com renda variável e vejo muitas pessoas começando assim também. Já vi com meus próprios olhos alunos abandonarem seus empregos para viverem de renda variável. É claro, também para viverem de renda fixa, declararam sua aposentadoria muito mais cedo que esperavam. É possível. Tudo porque aprenderam o poder de colocar o dinheiro e seus patrimônios pessoais para trabalharem, trazendo mais dinheiro em forma de renda passiva para eles. Como se aposentar antes dos 65? A única forma de você se aposentar antes do tempo esperado é criando fontes de renda passiva para você, ou seja, ter fontes de renda gerando riqueza sem necessariamente de precisar trabalhar para isso. É algo completamente louco, eu sei. Você e eu, desde pequenos, ouvimos que tínhamos que estudar muito para um dia trabalhar em uma empresa e finalmente ter uma aposentadoria digna. Mas acho que alguém errou neste discurso. Tenho uma visão muito dura sobre isso, mas vou pegar leve aqui. A aposentadoria é uma pirâmide financeira. Hoje, quem contribui, além de ser obrigado a contribuir, não tem certeza que irá receber corretamente no futuro. Aliás, existem muito mais idosos recebendo que jovens trabalhando hoje. Então, esta conta não está fechando. Pirâmide financeira é crime contra a economia popular. Agora vai por mim. Eu criei minha própria aposentadoria e já vi muitos dos meus alunos fazerem o mesmo em poucos anos, utilizando muitas das técnicas ditas até aqui neste guia. Você quer mesmo depender do governo para se aposentar? Agora iremos partir para o assunto que amo falar. Capítulo 2. Renda variável. 10 erros. Sério. Muita gente acha que investir por conta própria em renda variável é uma coisa louca e que somente economistas ou experts conseguem ter sucesso com isso. Muita balela. É verdade que não é tão simples, mas acredite, é mais fácil do que parece. É o fácil, que não é tão simples. É verdade que pode ser bem mais arriscado que investir em renda fixa. O risco vai depender de quem operar, sempre. Mas no fim, renda variável é muito mais lucrativo no curto prazo do que qualquer outra forma de investimento existente. Por isso, vale a pena saber tudo sobre este assunto, se você quer chegar rápido sem correr riscos desnecessários. Mas leia este capítulo até o fim. E se você não se apaixonar por renda variável, eu não me chamo mais Weldes, e sim Juarez. Então, só para começar, já vou te dizer duas coisas muito importantes. Não invista o dinheiro que não possa perder. Como se tratará aqui de um mercado de risco? Pergunto-lhe. Atravessar a rua é um risco? Dirigir pela cidade é um risco? Viajar de avião é um risco? Sim, sim, sim. Para tudo há um risco envolvido. Investir em renda variável e até em renda fixa existe o risco. Em tudo, quem define o tamanho do risco é você. Você definirá sempre em renda variável quanto poderá perder. Você pode dobrar seu capital em meses. Não é garantido, mas é possível. Se é possível para qualquer pessoa, é possível para você também. Precisa de sorte? Não necessariamente. Acredito muito mais em competência do que em sorte. Foi o que me trouxe até aqui. Competência. Existem inúmeros critérios para definir quais ações ou moedas comprar, além de tudo o que é necessário para formar uma decisão de investimento lucrativo em renda variável. Hoje, ao abrir uma operação no mercado financeiro, o faço com tamanha confiança, tanta que nem preciso ficar à frente do computador acompanhando a definição. Tudo é definido antes mesmo da abertura da operação. Se você tiver a orientação técnica e correta, selecionando as ações e ativos certos, seguramente seu retorno será muito superior. Se ainda você reinvestir os ganhos, o efeito multiplicador atinge índices inacreditáveis. Mas antes de começar, se decida. Antes de tudo, você deve decidir qual postura quer adotar, ou seja, se irá fazer operações arriscadas com produtos arriscados ou optar por formatar uma estrutura totalmente contrária, direcionando recursos para ações que no futuro lhe garantam uma renda para a aposentadoria. Após a decisão de qual caminho seguir, o passo seguinte é se tornar um profissional de mercado com a postura certa.
Aderir a ações com um intuito meramente especulativo é perigoso, arriscado e difícil de administrar enquanto participar do mercado investindo em bons e vitoriosos projetos. Você verá um caráter mais autêntico e seguro de participar operando em longo prazo. Eu, a princípio, comecei com operações arriscadas e inseguras, mas após mentores disserem que o que eu fazia era loucura, mudei minha postura para um investidor fundamentado, comprando e vendendo ações visando todo o projeto por trás de cada ação. Pensando nisso, selecionei os 10 erros mais comuns que você precisa conhecer para evitar cometê-los antes de começar a investir. 10 erros mais comuns. Primeiro, investir todo o seu dinheiro em ações. Se você estiver começando, a decisão de investir todo o seu dinheiro em ações de uma vez é uma péssima ideia. Se você estiver começando, a decisão de investir todo o seu dinheiro em ações de uma vez é uma péssima ideia. Ao colocar todos os ovos na mesma cesta, você não só aumentará o risco de sua carteira de ações, mas o que é mais grave, ficará desprotegido. E o problema pode ser agravado quando, além de investir apenas um único tipo de ativo, no caso ações, você comprar ações de uma única empresa. A recomendação é investir aos poucos e de forma regular, mas nunca tudo de uma vez só. 2. Comprar e vender por emoção. A dinâmica do mercado financeiro é influenciada por sentimentos de medo, pessimismo, ganância e euforia. Para ser bem-sucedido, você não deve cometer o erro de se deixar levar pelo comportamento irracional. Não se deixe influenciar por notícias ruins, recomendações de analistas, relatório de corretoras, etc. É importante você entender que o mercado financeiro se comporta irracionalmente no curto prazo, mas você não deve ser irracional nas suas decisões. 3. Seguir as dicas infalíveis de outros investidores. Fique longe de atalhos, dicas quentes ou segredos infalíveis para obter sucesso no mercado de ações. Não dê ouvidos para recomendações de compra ou venda de ação de determinada corretora, muito menos de outros investidores. Eles podem estar agindo por interesse próprio. Para ter sucesso como investidor, você precisa aprender a pensar por conta própria. 4. Negligenciar taxas e custos de transações. Muita gente, ao começar a investir em renda variável, cai na armadilha de operar várias vezes ao dia. Isso é um erro comum cometido pelos iniciantes. Lembre-se, quanto mais movimentações você realiza, menor tende a ser o retorno, pois os custos de transação corroem os seus lucros. A dica é planejar bem as suas operações, a fim de reduzir ao máximo estes custos. Acredite, apesar de aparentemente baixo, o valor destas taxas podem acarretar um prejuízo alto a longo prazo. 5. Confundir especulação com investimento. Investir em ações é comprar participações em empresas com o objetivo de obter lucros. Quando você adquire estas participações, você está se tornando sócio destas empresas. Especular, por sua vez, é o ato de realizar transações de curto ou médio prazo, aproveitando-se apenas das variações de mercado para tomar sua decisão. O especulador não se importa com os fundamentos da ação que está sendo negociada. Já o investidor, sim. Não há nada de errado em especular, desde que você não confunda os dois e, principalmente, tenha experiência no que está fazendo. Tanto os investidores quanto os especuladores são importantes para a dinâmica do mercado. Ambos se completam para que as operações de compra e venda se realizem. Descubra quem você deseja ser, sem confundir os dois conceitos. E vá em frente. 6. Investir em algo que você não entende. É impressionante a quantidade de pessoas que compram ações de empresas das quais elas não sabem absolutamente nada. As consequências ao agir desta forma podem ser catastróficas. Um investidor sério jamais investe seu dinheiro em algo que desconhece. Quando você comprar uma ação, certifique-se de que conhece o que está comprando e de que sabe por que está fazendo este investimento. Faça as seguintes perguntas: o que esta empresa faz? Quais produtos ou serviços oferece? Eu entendo como funciona o negócio? Eu me sinto seguro em investir nesse negócio? Sempre invista apenas naquilo que você entende. 7. Comprar ações ruins, micos. Comprar ações de empresas que não têm bons números financeiros é uma péssima ideia. E esse tipo de investimento ocorre pelo equívoco que as pessoas cometem ao seguir a multidão. Fuja de investimentos em empresas que apresentam prejuízos, porque a rentabilidade das ações está ligada aos lucros das empresas. Pense que ao investir em uma ação você estará se tornando sócio. 8. Comprar na alta e vender na baixa.
Esse erro ocorre porque somos humanos. Somos movidos por emoções e, por isso, é natural que deixemos nos influenciar por momentos de euforia ou pessimismo. Você deve agir movido por suas próprias certezas, sempre. Além de evitar cair no erro de comprar na alta e vender na baixa, você deve, principalmente, levar em conta os ensinamentos do investimento em valor, em especial a margem de segurança. A margem de segurança é a diferença entre o preço que você pagou pela ação e o verdadeiro valor dela. Ou seja, se você fez sua lição de casa e chegou à conclusão de que o preço real de uma determinada ação é R$10, mas ela está sendo vendida a R$6, sua margem de segurança é igual a 4. 9. Vender as vencedoras e manter as perdedoras. Estudos identificam que há uma tendência dos investidores relutarem ao se desfazer de investimentos que estão gerando prejuízo, enquanto vendem rapidamente as ações que estejam no lucro. A explicação para isso é que as pessoas são mais avessas a risco para ganhos certos. Para explicar isso, pesquisadores descobriram que o prazer gerado pelo lucro de 1.000 é menor do que a dor de uma perda de mesmo tamanho, por exemplo. Para o sucesso como investidor no mercado financeiro, você deve considerar um horizonte de longo prazo e ser firme nisso. 10. Negligenciar a importância da diversificação. Mesmo que você saiba o básico sobre investimentos, é provável que já tenha escutado o conselho de diversificação. Sim, apesar de popular, muitos cometem o erro de não diversificar. Já pensou no quão ruim seria investir tudo em uma única ação e vê-la cair mais de 80%? Por isso, esse conselho tão antigo não pode ser deixado de lado. Quando montar sua carteira, você deve ter o cuidado de diversificar tanto na quantidade de ativos quanto nos setores de atuação. Empresas do mesmo setor tendem a se comportar de modo parecido. Logo, escolha empresas de setores diferentes. A dica final é não exagerar. Como regra, recomendo você ter em carteira a quantidade de empresas que consiga acompanhar de perto. Nessa situação, qualidade é melhor do que quantidade. E se eu não quiser investir em renda variável? É uma opção a se escolher, apesar de eu recomendar que você não passe desta vida para melhor sem investir em ações e ativos financeiros de renda variável. Você tem essa escolha, mas não a siga. Para te convencer que não é a melhor escolha, eu decidi deixar aqui neste espaço as vantagens e desvantagens que vejo de investir em ações. Vantagens: investir com pouco dinheiro. Eu disse anteriormente que você deveria separar 10% do seu salário em investimentos. Isso se aplica muito bem aqui. Em renda variável, é possível fazer muito com pouco. No entanto, é preciso fazer de forma certa. Durante o guia, vou continuar a falar sobre isso. Rentabilidade. Aqui você precisa entender que só depende de você fazer a quantidade de dinheiro que você mesmo é capaz de fazer. Não há como saber ao certo o quanto poderá ganhar. Mas é certo que isso só depende de você e não da crise ou de qualquer outra variável. Você pode até olhar isso com maus olhos. Mas se você viveu toda a vida trabalhando para outras pessoas, dependendo de salários fixos, eu sei, você poderá ter dificuldade em se adaptar a um mundo totalmente novo, onde a possibilidade é você quem cria. Comodidade. Você será seu patrão e poderá trabalhar em qualquer lugar do mundo e perto de quem você ama. Qual outra vida poderia lhe dar tanto dinheiro quanto essa, em que você pode ganhar sem precisar sair de casa? Eu trabalho o dia todo em casa. Eu amo isso, perto do meu filho e minha esposa. Eu escolho quando brincar com meu filho ou sair com minha esposa e fazer o que eu amo. Cada um pode escolher o estilo de vida que deseja quando se trabalha de casa com investimentos. A liberdade é uma das maiores conquistas neste tipo de trabalho. Desvantagens. Risco. Eu aprendi que risco não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É o limite entre onde podemos ir ou não. Quando falo sobre risco, imediatamente a maioria pensa em perda de dinheiro. Mas esqueçam que isso só acontece se você permitir. Você pode controlar sempre quanto pode ou quer perder. Basta seguir um plano. Autoconhecimento. Se você quer facilidade, tudo bem, escolha a renda fixa. Mas o que eu demoraria 40 anos para ganhar em renda fixa, eu ganho em alguns anos com renda variável. Comprar ações, ativos ou moedas é como uma profissão que se aprende mais rápido e fácil do que dirigir um carro. Porém, no fim, você precisará lidar mais com você mesmo mentalmente do que com qualquer outra coisa técnica que se possa dizer sobre mercados financeiros. Não pode ignorar isso, pode? Capítulo 3. Princípios básicos da renda variável. Neste capítulo, iremos fazer uma varredura rápida do que é essencial para que você consiga interpretar ações de qualquer bolsa mundial.
Você vai entender rapidamente como se lê um gráfico de qualquer papel. Ler um gráfico é bem simples e até uma criança de 7 anos de idade consegue aprender. Não estou brincando. Vamos lá. A maneira mais usada para ler um gráfico de preço de um papel de ações é feita em gráfico de velas, que são esses quadrados verdes e vermelhos na imagem abaixo. As cores podem mudar. Você mesmo pode escolher qual cor usar. O importante é que cada vela representa o tempo de duração do preço em um determinado período de tempo. A vela pode representar 5 minutos, 10, 15, 30, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana ou um mês. Velas verdes representam o momento em que o preço da ação valorizou. As vermelhas, quando o preço da ação desvalorizou. Realmente, não é difícil ler isso. Velas, tempo, preço, tudo representado no gráfico. O tempo está relacionado ao eixo X, no eixo Y está o valor cotado da ação. Cada vela terá seu nível de abertura, fechamento, topo máximo, topo mínimo. Isso fará com que você possa ler o preço de forma detalhada em cada período de tempo. Simples, não é mesmo? Continuando. Só análise técnica não funciona. Ponto final. Se você não sabe o que é análise técnica, tudo bem, pois ela é aquele tipo de assunto necessário e dispensável para grandes investidores. Ou seja, você precisa conhecer, mas não pode usar como a única informação fundamental para abrir suas operações. A análise técnica é basicamente 10% do que realmente precisa saber para operar sozinho nos mercados financeiros. Ela sozinha não pode ser considerada suficiente para a tomada de decisão. Muitos investidores erram ao confiar seu dinheiro somente neste assunto. Usam a análise técnica como se usa uma bola de cristal. Você acredita em bola de cristal? Eu também não. Bom, análise técnica é isso, uma bola de cristal dos mercados financeiros. Muitos utilizam para olhar para o passado e adivinhar o futuro não garantido. Os grafistas e analistas que só se baseiam nisso não podem afirmar que você terá sucesso. E eu não colocaria meus milhões em algo duvidoso. Você colocaria? Repetindo, análise técnica por si só não pode ser levada como base única para a tomada de decisão. Porém, será com ela que, ao olhar o gráfico de preço, você poderá começar a entender o comportamento dos compradores e vendedores de uma ação. Mas é preciso ir mais longe que isso. Além de ter uma gestão de risco eficiente, você precisará ir a fundo nas informações sobre o ativo e tentar não só interpretar o que cada parte pensa, compradores e vendedores, mas se posicionar de forma responsável para tomar a melhor decisão, através de toda a informação que conseguir. Análise técnica é usada diariamente por especuladores como os scalpers e day traders, que entram em uma operação e saem em poucos minutos ou no mesmo dia. Às vezes fazem dezenas de traders todos os dias. É uma escolha tornar-se um deles, mas sua vida não será fácil. Hoje, eu não consigo entrar em uma operação para perder. No meu método, abro 1 ou 2 operações por semana, que chegam a durar de 3 a 5 dias e nada mais. Também podem durar meses, mas são casos raros. Eu tenho em mãos todas as informações que preciso e sem elas eu não tomo nenhuma decisão. Aliás, existem 3 posições que você deve escolher no mercado financeiro: comprado, vendido e líquido. Concorda que quanto mais você pegar seu carro e sair pelas ruas dirigindo, mais risco de um acidente você terá? Além disso, sair várias vezes no mesmo dia não ficará mais cansado e estressado? É igual nos mercados financeiros. Quanto mais operações você abrir, mais risco corre de errar. Quanto mais operações abrir em um curto espaço de tempo, menor será a qualidade de suas operações. Quanto menos operar, melhor. Sem contar que quanto menos depender da análise técnica para sua tomada de decisão, melhores serão seus resultados. Eu não quero depender da sorte para vencer nos mercados financeiros. Acredito que você também não. Tenho total certeza que quanto mais embasado você estiver sobre determinado papel que gostar de trabalhar, em informações e até mesmo sendo íntimo do assunto, melhores e mais fáceis serão seus investimentos, mais altos serão seus lucros e menores serão os riscos que irá correr. Base de análise técnica. O estudo dos preços na análise técnica irá se basear primeiramente em olhar para o passado e tentar descobrir o que provavelmente, e não garantido, poderá acontecer no futuro próximo. Não existem certezas nos mercados financeiros. O que existem são probabilidades. Quanto mais a favor elas estiverem, melhor. Na análise técnica, tudo se baseia em localizar zonas do preço em que no passado ocorreram e que podem se repetir no futuro, como no assunto sobre suporte e resistência. Minha visão sobre resistência
É saber onde o preço terá compradores que vendam suas posições de mercado quando houver dúvida ou espera de uma decisão da maioria dos próprios compradores ou dos vendedores. Veja que uma linha pode ser desenhada no passado para encontrar referências no futuro. Já o suporte é o inverso. Os vendedores saem do mercado e guardam uma decisão da maioria dos próprios vendedores para realmente empurrar ou não o preço na direção da venda. Uma linha também pode ser desenhada para identificar o suporte, buscando uma referência no futuro para uma possível compra ou venda da ação. Em todos os gráficos de preço que encontrar a partir daqui, poderá analisar começando por suportes e resistência. Suportes e resistências. Tendência ajudará a ver como e por quanto tempo o preço vem vencendo suportes ou resistências. Existe tendência de alta e de baixa nos preços. Para mim, uma tendência ajuda a ver qual lado predominantemente no mercado naquele período de tempo e auxilia a tomar uma decisão de qual lado ficar por um tempo. Durante uma tendência, você poderá ver suportes e resistências se formando também. A importância real está no que acontece por detrás do gráfico. Pessoas movimentam o gráfico. É mais válido entender o que as pessoas estão pensando e fazendo. Se você conseguir sentir e enxergar isso, seu sucesso começará com o pé direito. Leões de mercado. Quem realmente movimenta os mercados financeiros são milionários. Bancos, instituições financeiras, fundos de investimentos. Eu os chamo de leões. Eu sou um. Penso como um. Vivo como um. Ganho dinheiro como um. No final, são eles que você deveria seguir, principalmente seus comportamentos. O comportamento final do preço é o que importa e são eles que movem os preços. Eles dominam o mercado e não estão lá o tempo todo, mas quando estão, você não irá querer ficar contra eles. Muitos perguntam por que perdem dinheiro no mercado. A resposta é porque não seguem os leões, vão à direção contrária a eles. Existe realmente muito para se dizer sobre isso. Mas vamos continuar sobre a análise técnica. Vimos sobre suporte e resistência, tendências e agora falaremos sobre canais. Na verdade, para mim, um suporte e resistência é um canal lateral, tendência lateral. O rompimento é o padrão mais importante da análise gráfica. Ele define quando um suporte e resistência terminam e também quando uma tendência termina. Existem centenas de teorias que você pode aprender. Em um gráfico deste tipo, esses itens serão alguns dos quais os leões olharão primeiro, sem mencionar o cenário A, B e C do que pode ocorrer durante cada investimento que fazem. O controle de risco financeiro, as probabilidades, as notícias financeiras no calendário econômico, entre outros. Este e muitas outras ideias sobre análise gráfica e muito mais você pode aprender nos meus cursos online. Qual programa usar nas operações? A MetaTrader 4 é a ferramenta gratuita para negociar no mercado de ações. Você pode baixá-lo pelo link www.meatrader4.com gratuitamente e instalar no seu PC ou Mac. Ele também está disponível para iOS ou Android. Existem diversas outras ferramentas para análise gráfica, até mesmo as oferecidas nas próprias corretoras, mas aqui iremos aprender sobre o maior e mais completo software de acesso aos ativos. MetaTrader. Todo MetaTrader precisa de um servidor online para carregar os gráficos e dados em tempo real dos mercados financeiros sem custos. Você pode até mesmo criar uma conta demonstrativa com dinheiro fictício para treino. E para te ajudar a instalar e usar esta excelente ferramenta, vou disponibilizar gratuitamente uma aula completa para você que vai desde a instalação e configuração de uma conta demonstrativa até a criação de uma conta real. Demais plataformas. Você também pode optar por utilizar um dos softwares e sites abaixo para acompanhar os mercados de ações gratuitamente. br.investing.com, www.netdania.com, fxempire.com, cmsfx.com, tradingview.com. Capítulo 4. Corretoras nacionais e internacionais. Como escolher uma corretora? Escolher uma corretora é importante para evitar surpresas desagradáveis com o seu dinheiro. Muitos investidores esquecem-se desta etapa e acabam abrindo uma conta na primeira corretora que aparece pela frente, e que na maioria dos casos não é a mais indicada para o perfil da pessoa. Vale dizer que vamos focar neste primeiro momento nas corretoras brasileiras e corretoras estrangeiras com sede no Brasil. Hoje, 70% das minhas ações de renda variável estão no exterior, mas irei falar também das corretoras brasileiras para você se familiarizar com o tema. Atualmente, existem mais de 80 corretoras de valores cadastradas na BM-EF Bovespa. O que cada uma delas oferece aos seus clientes varia muito.
Para facilitar, juntamos os 4 principais pontos que você deve avaliar antes de começar a fazer seus investimentos. Primeiro, preço. Segundo, atendimento. Terceiro, ferramentas. Quarto, serviços. Primeiro, preço. Os valores das taxas variam bastante. Algumas corretoras chegam a cobrar R$ 50 por ordem executada, enquanto outras cobram menos de R$ 2. No entanto, lembre-se de que não é só a taxa de corretagem que você deve comparar. Existem diversas taxas que serão cobradas de você. Entre as taxas que você deve ficar atento estão: taxa de corretagem. Dependendo da corretora de valores, as taxas de corretagem podem variar de acordo com o tipo de mercado em que é executada. Também é comum ter diferenças nas taxas de day trader, compra e venda no mesmo dia, e de operações normais, compra e venda em datas diferentes. Dica: avalie qual tipo de ativo você irá negociar e com qual frequência. Assim será fácil determinar qual corretora oferece os valores mais atrativos para o seu perfil. Taxa de custódia mensal. A taxa de custódia é referente ao serviço que a corretora presta ao guardar os seus ativos. Ela é cobrada quando o investidor possui alguma posição em ativos de renda variável naquele mês. O valor de mercado para a custódia também varia, indo de 0 até mais de R$ 30 por mês. Taxa para o Tesouro Direto. A taxa de administração no Tesouro Direto é cobrada sobre o valor total investido em títulos públicos. Na prática, não faria sentido cobrar uma taxa de administração, uma vez que a corretora não faz nenhum trabalho de gestão de carteira e é o próprio investidor que decide quais títulos e quando deseja comprar. No entanto, a grande maioria das corretoras cobra esta taxa, que chega a variar de 0 a 2% ao ano sobre o valor total investido. O próprio Tesouro Direto publica regularmente o ranking das taxas cobradas pelas instituições financeiras. Home broker ou mesa de operações. Avalie qual será o canal de negociação que você quer utilizar. Existem corretoras que oferecem ótimas taxas para negociação em home broker online, porém as taxas para ordens enviadas pela mesa de operações, telefone, costumam ser mais caras. Taxa de saque. Algumas corretoras cobram taxas quando o cliente solicita saques de sua conta ou repassam o valor cobrado pela transferência bancária. Atenção! Não escolha somente pelo preço. Embora seja tentador, você não deve escolher somente baseado no preço das taxas cobradas pela corretora de valores. Um atendimento ruim ou ferramentas limitadas podem custar caro na hora de investir seu dinheiro. 2. Atendimento da corretora. A disponibilidade da corretora para atender clientes e a qualidade deste atendimento fazem uma enorme diferença na hora de resolver problemas. Enquanto algumas corretoras são bastante acessíveis com diversos canais de comunicação e uma equipe bem treinada, outras são difíceis de entrar em contato e algumas vezes os atendentes não sabem informar nem as taxas de corretagem. Dica: antes de abrir sua conta, teste os diferentes canais de atendimento da corretora. Ligue, mande e-mail, teste o chat online e veja o quanto é fácil de entrar em contato para tirar dúvidas. 3. Ferramentas. Antigamente, as ferramentas das corretoras eram um grande diferencial, porém, atualmente isso é cada vez menos verdade. Você não precisa depender das corretoras para ter acesso às ferramentas de qualidade. No entanto, confira alguns instrumentos que você pode analisar em sua corretora. Home broker. Algumas corretoras oferecem o envio de ordens básicas, enquanto outras oferecem ferramentas gráficas, indicadores, acompanhamento de trades ao vivo, chat com analistas, etc. A tecnologia usada varia, podendo afetar a velocidade com que as ordens são executadas. Tesouro Direto. Na grande maioria das corretoras, os títulos públicos ainda são negociados pelo site do Tesouro Direto. No entanto, algumas corretoras oferecem a facilidade do sistema integrado, que possibilita ao investidor comprar, vender e ver seu extrato diretamente no sistema da corretora. Sistema Mobile. Algumas corretoras oferecem aplicativos para smartphone, tablets, que podem ser tanto gratuitos como cobrados à parte. Plataformas profissionais. Investidores mais sofisticados preferem ferramentas desktop, que apesar de serem muito mais caras, oferecem ainda mais recursos. Algumas corretoras oferecem esse tipo de serviço gratuitamente, dependendo do número de ordens executadas no mês. 4. Serviços prestados pela corretora. Serviços complementares fazem uma grande diferença e, assim como os demais critérios, variam bastante quanto à qualidade. A diferença entre elas pode ser decisiva na hora de escolher uma corretora. Relatórios de análise. A divulgação de carteiras recomendadas e a qualidade dos relatórios devem ser consideradas.
Peça para receber um relatório antes de abrir sua conta e veja se a análise realizada é suficiente para você e se as recomendações forem bem-sucedidas. Produtos. Enquanto algumas corretoras têm a atuação restrita às ações, outras oferecem uma série de produtos a seus clientes que varia desde fundos de investimento, moedas, opções, previdência e até seguros. Ferramentas de análise. Existem aquelas que oferecem análise integrada ao home broker, outras de maneira separada e outras que não oferecem. Corretoras no exterior. Se você é brasileiro ou mora no Brasil, é perfeitamente legal enviar seu dinheiro para fora ou operar em corretoras no exterior. E quais as vantagens disso? Inúmeras. Desde maior liquidez e ganhos em uma moeda forte como o dólar, o interesse sobre investimentos fora do Brasil vem crescendo todos os anos. Com a atual crise econômica brasileira, muita gente está pensando em tirar o dinheiro do Brasil como forma de proteger o seu patrimônio. Os motivos para querer abrir uma conta fora do Brasil podem ser vários, entre eles, investir em ações nos Estados Unidos ou investir em Forex, dentre outros. Independentemente de qual seja o seu motivo que te leve a querer saber mais sobre como abrir uma conta em uma corretora nos Estados Unidos, o processo para abri-la é até mais simples comparado à abertura de conta em uma corretora aqui mesmo no Brasil. Veja abaixo o passo a passo para abrir uma conta em uma corretora nos Estados Unidos. Passo 1. É extremamente importante que você faça uma consulta se a corretora é legal e se está devidamente registrada na FINRA. Isso pode evitar muitos problemas futuros. Essa é a ferramenta principal para consultar a regularidade das corretoras nos Estados Unidos, mas o investidor pode consultar diversos outros sites, conforme diz o site investidor.org, a CVM dos Estados Unidos. Passo 2. Avaliar se a corretora permite que os brasileiros não residentes nos Estados Unidos possam abrir conta. Há muitas corretoras grandes que permitem que não residentes abram conta. No site tokebrokers.com há uma relação de corretoras que aceitam a abertura de conta para não residentes. Passo 3. Avaliar o custo por operação. Não esqueça de fazer isso, senão você terá uma impressão de ganho, quando na verdade você pode estar perdendo dinheiro. Você pode utilizar alguns sites que já comparam corretagem entre corretoras como http://www.nasdaq.com/investing/online-brokers. Verifique também o volume mínimo para abrir uma conta que as corretoras solicitam. Em geral, se cobra por trade, ordem, e pode haver também outras cobranças ocultas, chamados hidden costs, que você precisa checar se serão feitas como taxa de manutenção de conta, taxa de inatividade, taxa de manutenção mínima, taxa para transferência de recursos para sua conta ou para fora de sua conta, comissões diversas. Passo 4. Realizar o processo de abertura através do site. Em resumo, primeiro você começa preenchendo seus dados pessoais. É bem simples. Passo 5. Depois de iniciar o processo de abertura através do site, você terá que enviar alguns documentos para a corretora por foto, online mesmo, sendo pedidos de praxe, comprovante de residência, declaração de imposto de renda, passaporte ou documento com foto. Formulário W8BEN, preenchido, formulário que indica que você não é residente e está realizando investimentos. Há um acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos que é bastante vantajoso para quem investe em ações por lá. Passo 6. Depois de enviar os documentos, a corretora vai te passar o número de sua conta e senha para você fazer o login no Home Broker. Passo 7. Agora é necessário transferir seu dinheiro para a conta da corretora. Para isso, você vai ter que verificar se a agência do banco onde você tem conta dispõe da funcionalidade de câmbio. Acredito que não terá problemas. A maior parte dos bancos faz isso. Em geral, os bancos vão pedir que você envie sua declaração de imposto de renda, certidão negativa de débitos com o governo e cópia de contrato de abertura na conta da corretora. Após enviar todos os dados, o seu banco te enviará um e-mail de confirmação de recebimento e aceitação dos documentos. Responda solicitando o valor que deseja transferir para sua corretora nos Estados Unidos. Informe todos os dados da corretora e seu número de conta para que eles possam fazer a transferência. É possível que, depois de tudo isso, você precise ir à agência para assinar um contrato de câmbio. Alguns bancos oferecem todo esse processo via Internet Bank. Normalmente, há uma cobrança de uma taxa para a transferência do dinheiro para fora, que varia se for feita via Internet Bank, mais barata, ou via agência. Há também o IOF, o spread do dólar. Portanto, com dinheiro em sua corretora, o próximo passo é começar a investir. O bendito Forex. O mercado cambial, ou Forex, é o maior mercado mundial em termos de dinheiro movimentado diariamente, com mais de 5 trilhões de dólares transacionados diariamente.
Para se ter uma ideia da dimensão das transações diárias, podemos comparar com o mercado bolsista americano, que negocia cerca de 60 bilhões de dólares contra os mais de 5 trilhões no Forex. É um mercado que trabalha em continuamente 24 horas por dia, entre as 22 de domingo e as 22 de sexta. Assim permite um maior volume e mais tempo para a realização de operações, o que aumenta o volume global e auxilia para que se consiga ter mais operações e logo mais lucro. Desde 2004, o mercado de Forex registrou crescimentos exponenciais, tanto pelo aparecimento de brokers de Forex, corretoras online, quanto pelo desenvolvimento de uma plataforma com o nome de MT4, que revolucionou o mercado de trading, oferecendo aos clientes uma forma prática, simples e compreensível. A MetaTrader 4 é usada hoje por uma grande parte das corretoras de Forex e está disponível para Android e iOS. No momento atual, desde que se tenha acesso à internet, podemos estar ligados ao mercado e negociar em qualquer parte e a qualquer hora em nossa conta Forex. A plataforma MT4 é grátis e muito leve. Como se opera em Forex? A operação em Forex envolve a compra de uma moeda e a simultânea venda de outra, ou seja, as moedas são negociadas em pares, por exemplo, o euro e o dólar. O investidor não compra dólares ou euros fisicamente, mas uma relação monetária de troca entre eles. E as corretoras de Forex? Nossa preocupação número 1 é, com certeza, a segurança dos seus depósitos e a honestidade da corretora, sendo brasileira ou estrangeira. Falhe nesse primeiro passo e a triste realidade é que nenhum sucesso virá. Felizmente, as diretrizes a serem seguidas na procura de uma corretora segura são simples e diretas. Primeiro, a empresa é regulamentada por autoridades do governo? Segundo, a empresa implementa tecnologias estado-da-arte para garantir a segurança de suas informações pessoais e detalhes de sua conta para evitar o acesso não autorizado? Comissões e spreads taxas. Quanto mais baixas elas forem, melhor. Spreads baixos e fixos são o que você procura em corretoras de Forex. Em geral, pagar qualquer coisa acima de 3 pips no par euro versus dólar não é uma boa ideia e existem algumas empresas oferecendo spreads de até um único ponto nesse par de maior liquidez. Depósito inicial. O depósito inicial necessário para sua conta deve ser baixo, mas o benefício de um depósito inicial baixo vai depender de outros fatores como tamanho mínimo de lote, alavancagem e requisitos de margem. Procure por corretora com sede local na Inglaterra para Forex. Na zona europeia, destaco a Inglaterra como principal polo de negociação de Forex, bem como de regulação. É evidente que em países sérios como Alemanha, Suíça, etc., o mercado Forex é confiável, porém na Inglaterra é ele que aparece mais nas vitrines com mais volume de negociação. Até mesmo o seu horário de abertura é levado em conta. Portanto, é importante considerarmos a Inglaterra como principal centro de negociação não apenas da Inglaterra, como do mundo. Os principais órgãos de fiscalização destes dois países são NFA, para brokers ingleses, FSA, para corretoras de Forex inglesas. Vantagens do Forex. Por incrível que pareça, abrir contas em corretoras de Forex e já começar a operar pode demorar menos de 2 horas. A burocracia é muito menor e as possibilidades são muito maiores. Veja algumas vantagens. Acessibilidade. O mercado Forex é acessível a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Para isso, basta ter uma conexão de internet e um computador para poder investir o seu dinheiro. Oportunidade. Este mercado apresenta oportunidades de investimento em qualquer momento, não havendo necessidade de esperar que o mercado suba bastante para ganhar dinheiro, já que em qualquer momento uma moeda estará mais alta do que a outra. Montante mínimo. Para começar a investir em Forex, não é necessário uma grande quantidade de dinheiro. Poderá começar com 100 ou 200 reais. Liquidez. O Forex é um dos mercados com maior liquidez no mundo inteiro, permitindo ao investidor retirar o seu próprio dinheiro a qualquer momento, pois terá sempre alguém disposto a comprar e vender divisas. Transparência. Devido à quantidade de operações que se realizam em Forex, é praticamente impossível manipular o mercado. Alta rentabilidade. No Forex, é possível chegar a fazer muito dinheiro em pouco tempo. É preciso contar com a preparação adequada e com alguma experiência. Alavancagem. Normalmente, os brokers ou corretoras oferecem uma grande alavancagem, isto é, dão a possibilidade de operar com um montante maior do que o investido. Do outro lado do Oceano Atlântico, temos os Estados Unidos, que depois da crise de 2008, aprenderam bastante com os erros cometidos no mercado de derivativos na época da bolha imobiliária.
No quesito segurança e cuidado com as altas alavancagens, esse país dá um show de organização e regulação de todos os seus mercados, principalmente no de commodities e futuros. E é aí que aproveitamos o bonde andando. Capítulo 5. Escolhendo ações, fundos de investimento e ativos internacionais. Neste capítulo, vamos falar sobre ações, fundos de investimentos e outros ativos disponíveis no mercado financeiro mundial para lhe ajudar a entender o que fazer na hora de escolher as melhores opções de investimento. O que são ações Blue Chip e Mid e Small Caps? A resposta é simples, fácil e rápida. Blue Chips são ações de primeira linha de empresas com alta capitalização. São as líderes e seus papéis são considerados como investimento padrão pelos investidores, fundos e corretores pelo mundo afora. As mid-cap são aquelas ações de empresas de médio porte. Não são nem muito grandes nem muito pequenas, apresentam boa liquidez. E as ações small cap possuem uma capitalização muito menor, além de uma procura baixa e pouca liquidez. Ações Blue Chip, as maiores e as mais famosas da bolsa, apresentam um alto volume de negociações diárias, ou seja, alta liquidez. O objetivo do investidor é lucrar, mas se você pesquisar bem, encontrará alternativas de investimentos mais promissores do que as queridinhas da Bovespa. Por isso, a ideia de investir apenas na Petrobras e Vale da Vida talvez não seja a solução mais sábia. Ações mid-cap são as medianas. Muito das mid-caps estão entre as melhores para os investidores que sabem o que estão fazendo, pois podem ter um maior crescimento comparado às ações de empresas maiores. Algumas delas têm problemas com baixa liquidez. Ações small cap, as nenéns da Bovespa, atraem dois tipos de pessoas: os manés que querem ações baratas e os investidores de verdade, ou seja, a minoria. Small caps têm uma capitalização abaixo de 5 bilhões de reais e tendem a gerar, por pregão, um volume médio de poucos milhõezinhos, menos de 5. Muitas vezes são ignoradas pelo público, o que é ótimo para aqueles que prestam atenção, pois muitas dessas ações podem ser ótimos negócios, já a liquidez pode ser bem ruim. Por que pensar em setores ou blue chips para investir pode ser um erro? Primeiro, porque as perspectivas óbvias de crescimento físico em um negócio não significam lucros óbvios para os investidores. Segundo, porque um setor com perspectivas aparentemente vantajosas não são uma garantia de que todas suas empresas irão realmente criar valor aos seus acionistas. Quais são realmente as melhores ações para investir? A coisa mais importante para mim é descobrir o quão grande é o fosso em torno de um negócio. O que eu amo, com certeza, é um grande castelo e um grande fosso cercado por piranhas e crocodilos. O Warren Buffett. Este é o conceito do fosso econômico. O segredo para investir e comprar em empresas cujos negócios sejam robustos como um castelo, cercados por um fosso, isto é, com vantagens competitivas duráveis que os proteja dos competidores e das circunstâncias adversas da economia. Em outras palavras, o fosso econômico garante uma proteção de fluxos de caixa de um negócio. Assim, tudo que Buffett quer é comprar essas empresas excelentes, mesmo que a preços razoáveis. Muitas companhias costumam muitas vezes ter alguma dessas 5 formas mais fortes ou mais fracas, ou às vezes mais de uma ao mesmo tempo. Ativos intangíveis. São patentes ou licenças regulatórias que podem impedir competidores de replicar produtos ou serviços da companhia ou até mesmo garantir um monopólio, atuação exclusiva em um único nicho de mercado. Se uma companhia tem uma marca muito forte que a permita ter um maior poder de preço perante seus consumidores, também pode ser considerada uma vantagem competitiva. Outro exemplo interessante, após a fusão da Raia com a Drogasil, ao invés de unificarem a rede em uma única marca, decidiram deixar as duas marcas continuarem existindo de forma separada. Qual o motivo? Custos de troca. Quando o custo de mudar de serviço ou produto por outro substituto no mercado é muito alto, acabam por obrigar os clientes a se fidelizarem. Um bom exemplo são as ERPs, softwares de gestão empresarial, como os implantados por empresas como a Oracle, SAP, Lynx e Thrives. Sua implantação envolve integração com os estoques, processos produtivos e ainda o próprio treinamento de todos os funcionários da empresa. 3. Efeito rede. Ocorre quando o valor do produto ou serviço aumenta conforme o número de clientes usuários envolvidos também aumenta. Por exemplo, esse efeito pode ser observado em programas de fidelidade como a Multiplus ou Smiles, onde quanto mais pessoas participarem dos programas de pontuação, mais lojistas e marcas irão querer entrar para a rede. O mesmo acontece com os cartões de crédito.
Quanto mais cliente usa uma bandeira, mais os lojistas se verão obrigados a colocá-las em suas lojas. Esse efeito pode ocorrer ainda em redes físicas, antenas telefônicas, redes virtuais, Facebook, eBay, Amazon ou outros sistemas operacionais, Android e iOS. Vantagens de custo. Empresas com algum tipo de vantagem de custo podem bater seus competidores cobrando menos por seus produtos sem que suas margens, rentabilidade, fiquem comprometidas. Empresas de recursos naturais como a Alcoa, por exemplo, que tem acesso às maiores áreas de bauxita do mundo e com contratos de 20 anos, é interessante também notar isso em grandes lojas âncora, como a Renner ou Americanas. Por atraírem grande tráfego e terem muitas lojas em shopping centers, conseguem negociar termos contratuais mais vantajosos. É bom lembrar, vantagens produtivas são sempre menos vantajosas que as vantagens ao consumidor. Embora possam ter vantagens de custos, se não tiverem vantagens que permitam ter estabilidade de demanda ou poder de preço, estarão sujeitas às oscilações da demanda. Por exemplo, a Vale do Rio Doce tem minério de ferro de boa qualidade, por causa de custos inferiores. Mas, por outro lado, é muito sujeita a uma cliente, a China, maior comprador do mundo. Poderíamos listar algumas blue chips brasileiras como Petrobras, Vale, Ambev, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Gerdau. Fundos de investimento. Os fundos de investimento são um meio para se investir nos mais diversos produtos. Eles são divididos em pedaços chamados de cotas. Então, quando você aloca dinheiro em um fundo, irá receber X cotas. Exemplo, o valor da cota do fundo é de R$1. Quando você investe R$10.000 no fundo, você terá 10.000 cotas. Esse valor que você investiu agora faz parte do patrimônio do fundo. Ele será investido baseado no que o gestor acha interessante e você terá uma participação de acordo com o número de cotas que possui. À medida que o patrimônio do fundo aumenta ou diminui, o valor da cota também irá mudar e, como consequência disso, o valor investido no fundo. Quais as vantagens de investir em fundos de investimento? Vejo várias vantagens de investir em fundos de investimento. Dentre elas, você pode começar a investir com valores menores. Os melhores investimentos exigem que você tenha um valor alto para começar a investir. Os fundos de investimento possibilitam que você compre os melhores produtos do mercado financeiro. Você terá um profissional de mercado para cuidar de tudo. Outra grande vantagem é que alguém que entende do mercado financeiro irá cuidar de todos os investimentos. Você não precisará saber qual o melhor tipo de aplicação, pois alguém fará esse trabalho para você. Interesses alinhados. O maior interesse que o gestor do fundo tem é que seu fundo tenha bons resultados. Esse objetivo é o mesmo do investidor e o que os torna alinhados. Tendo um bom resultado, você irá ganhar mais e o gestor do fundo também. Uma boa forma de diversificar. Você provavelmente já quis investir em ações, títulos de renda fixa, imóveis, mas não entende muito dos produtos. Não sabe como investir ou até mesmo não tem dinheiro suficiente para investir em todos. Os fundos de investimento são uma boa alternativa para esses casos. Também, muitas vezes, acaba sendo mais fácil e simples investir em fundos do que comprar por conta própria. Tipos de fundos de investimento. Os fundos são divididos em várias categorias de acordo com o tipo de investimento e risco. Fundos de curto prazo. Como o próprio nome diz, são fundos focados em remuneração de curto prazo. Esses fundos investem em produtos indexados, o CDI e Selic. Logo, o objetivo desses fundos é conseguir um valor muito próximo do qual as grandes instituições emprestam dinheiro uma para as outras. Esse valor da taxa Selic poderia ser considerado como o valor médio, pelo qual as instituições emprestam dinheiro entre si. Outra grande característica desses fundos é que eles possuem alta liquidez, ou seja, é muito fácil transformar seus ativos em dinheiro. Os ativos que eles investem podem ser vendidos com alta velocidade. Tributação. Os fundos de curto prazo possuem tributação diferente, uma vez que o objetivo do governo é incentivar investimentos de prazo longo. A incidência de algo chamado de come-cotas, ou seja, de um adiantamento do imposto de renda que você terá de pagar de qualquer forma. A tributação funciona da seguinte forma: para prazo de até 180 dias será cobrado 22,5% sobre o lucro do investimento. Para prazo de 181 dias em diante, será cobrado 20% sobre o lucro no investimento. Você não irá pagar o imposto de renda enquanto não sacar o dinheiro, apenas o come-cotas, que é um adiantamento automático do imposto de renda.
Existe também o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse serve como incentivo para a pessoa que deixa seu dinheiro investido por mais de 30 dias. É um imposto que também é cobrado sobre títulos públicos e sobre outros investimentos. É muito importante que você compare os fundos entre si para verificar qual é o mais adequado para você. Não se esqueça de consultar a taxa de administração do fundo, pois ela pode alterar fortemente o resultado final. Vale lembrar que dificilmente investindo por conta própria e com valores menores, você irá conseguir um bom rendimento nas suas aplicações. Então, esse fundo se torna interessante para esses casos. Não se esqueça de sempre ler o prospecto do fundo para ver se ele está de acordo com seu perfil. Fundos referenciados. São fundos semelhantes aos de curto prazo, mas também investem em ativos com prazo de vencimento maior. Isso acarreta um risco maior, mas há um possível retorno maior também. Vale lembrar que o objetivo desse fundo é o mesmo do fundo de curto prazo, mas ele possui prazo mais longo. Dessa forma, possui também uma tributação diferenciada. A tributação funciona da seguinte forma: para prazo de até 68 dias será cobrado 22,5% sobre o lucro do investimento. Para prazo de 181 dias até 360 dias, será cobrado 20% sobre o lucro no investimento. Para prazo de 361 dias até 720 dias, será cobrado 17,5% sobre o lucro no investimento. Para prazo de 721 dias em diante, será cobrado 15% sobre o lucro no investimento. Note que, nesses casos, há um incentivo maior para aplicações de prazos maiores. Fundos de renda fixa. São fundos que investem em ativos de renda fixa, ou seja, que você sabe que receberá um determinado valor em um determinado prazo. Esses fundos devem possuir no mínimo 80% de sua composição por títulos públicos ou por ativos que possuem baixo risco. São considerados mais arriscados que os fundos de curto prazo e fundos referenciados, pois podem ter um pedaço de sua composição de outros títulos. Fundos de ações. Como o próprio nome diz, os fundos de ações são fundos que os recursos são aplicados em ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores. Para detalhes sobre como investir em ações, recomendo que você leia esse artigo. Vários fundos de ações utilizam como referência, como indicador de desempenho, o IBOV, que é o índice da Bolsa de Valores. Ele varia de acordo com a variação ponderada de várias empresas que fazem parte de sua composição. É uma média ponderada de variação de uma cesta de ações, que muda de 4 em 4 meses. É importante lembrar que o investimento em ações é considerado de risco maior que os citados anteriormente. Logo, você deve destinar a esse investimento um dinheiro que não precisa em um prazo curto. Ao citar prazo curto, refiro-me a menos de 5 a 10 anos. É uma excelente forma de acumular patrimônio para uma futura aposentadoria. Fundos multimercado. Ao contrário dos fundos de uma classe específica, os fundos multimercados têm liberdade para operar diferentes ativos, entre papéis de renda fixa, ações de empresas, moedas como dólar, derivativos e investimento no exterior. Essa flexibilidade possibilita ao gestor do fundo montar diversas estratégias, conforme mudanças no cenário econômico ou no mercado financeiro, por exemplo. Os fundos multimercados são os maiores coringas da indústria de fundos. Eles podem ser mais conservadores do que alguns fundos de renda fixa ou muito mais agressivos que os fundos de ações. A categoria dos multimercados literalmente inclui todo o resto, ou seja, todos os fundos que não se encaixam nas demais categorias existentes. Por isso, ao investir em um fundo multimercado, é importante ficar atento ao tipo de estratégia que a gestora do fundo adota. Isso porque cada estratégia tem regras diferentes para realizar as operações. Ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades de ganho em diferentes cenários, os fundos multimercados costumam carregar uma boa dose de risco, que varia conforme o tipo de ativo nos quais investe e também de acordo com a estratégia. Fundos de investimento internacionais. Muitas vezes, os investidores tendem a acreditar que participar dos movimentos internacionais é difícil e pouco acessível. Mas não é bem assim. É possível acompanhar os movimentos do cenário externo por meio de instituições financeiras brasileiras, isso graças ao desenvolvimento de alguns produtos financeiros nos últimos anos. Além dos conhecidos fundos, você pode optar por aplicar no exterior por produtos já conhecidos como Certificado de Operações Estruturadas e ETF,
O COI é uma estrutura que combina renda fixa e variável, e o ETF é um fundo de investimento negociado exatamente como se fosse uma ação. A compra se dá via home broker. Eles permitem acessar o mercado internacional. Uma vantagem do ETF sobre os outros é a possibilidade de investir valores mais baixos. Não é incomum encontrar fundos de investimento em ações internacionais com regra para valores mínimos de R$25 mil, enquanto um ETF pode custar apenas R$100. Também vale dizer que a taxa de administração é inferior à dos fundos mais conhecidos. É possível achar um ETF em S&P 500 com taxa de 0,27% ao ano. Ativos e moedas para negociação em Forex. Eu ensino e gosto muito de trabalhar com o mercado internacional, mas especificamente o mercado Forex. Já foi falado aqui algumas vezes sobre esta opção de investimento que muito assusta investidores, até mesmo os mais arrojados. O fato é que este é o maior mercado financeiro do mundo, onde as principais moedas e ativos financeiros estão para serem negociados. Os tipos de pares de moeda. Os pares estão separados em Major, Minors e Crossers. Pares principais. São as principais moedas do mundo em relação ao dólar americano. São esses pares: euro com dólar americano com iene japonês, libra esterlina com dólar americano com franco suíço, dólar americano com dólar canadense, dólar australiano com dólar americano, dólar neozelandês com dólar americano. Em algumas classificações, esse par aparece como minor, ou pares secundários. Exóticos. São pares feitos das principais moedas do mundo com outras moedas de países emergentes ou de economias menores. Como esses pares são menos operados, geralmente apresentam um custo de negociação maior. Os pares exóticos mais comuns são euro com lira turca, dólar americano com coroa sueca, dólar americano com coroa norueguesa, dólar americano com coroa dinamarquesa, dólar americano com rand sul-africano, dólar americano com dólar de Hong Kong, dólar americano com dólar de Singapura. É muito comum encontrar disponível para negociação nas corretoras de Forex, além de todas as moedas do mundo, opções como Google, Facebook, eBay, Twitter, GoPro, Apple, ouro, prata, bronze, petróleo, índices mundiais, contratos futuro e muito mais. Essas ações diversas estão disponíveis e acessíveis na maioria das plataformas de corretoras de todo o mundo. Considerações importantes. Acabo de lhe dar através deste guia as melhores e mais usadas práticas de investimento mundial. No próximo capítulo, espero organizar as ideias e te ajudar a encontrar o seu melhor perfil para investimento. Vale ressaltar que o importante é começar. Nos meus treinamentos, tenho ajudado pessoas sem qualquer noção de investimento a terem sucesso com simples passos que compartilharei no próximo capítulo. Entender sobre tudo o que foi falado aqui não é obrigação. O seu dever a partir de agora é sempre tomar decisões de investimento baseadas naquilo que você acha certo para si. Então vamos para a última parte. Capítulo 6. Qual o meu perfil de investidor? Depois de tudo que se viu até aqui, tentarei te ajudar a encontrar o caminho ideal através de algumas perguntas e considerações que acho serem importantes antes de decidir onde e como investir. Em minha opinião, toda e qualquer pessoa deveria se profissionalizar e cuidar de seus próprios investimentos. Por isso, um treinamento profissional com o curso Investidor Especialista que ministro online é essencial para você que deseja ter resultados como os grandes investidores. Creio que você já compreende a importância de investir, mesmo começando com pouco dinheiro, separando 10% para aplicações de renda fixa, conta da liberdade financeira, e 10% para aplicações em renda variável, conta de investimento. Tente ser fiel a si mesmo nas respostas e siga nossas instruções para iniciar com o pé direito se você quiser nos investimentos. Descubra seu perfil. Exercícios. Responda as perguntas abaixo em um caderno ou bloco de notas. Vamos descobrir quem é você nos investimentos. Questão 1. Como o seu melhor amigo descreveria você? A. Gosta de correr riscos? B. Prefere estar seguro? Questão 2. Se estivesse em um programa do Silvio Santos, qual das opções você escolheria? A. Garantir R$10 mil em dinheiro? B. Concorrer a 1 milhão em um sorteio com 20 pessoas? Questão 3. Você economizou para fazer a sua viagem dos sonhos, mas uma semana antes de viajar é demitido do seu trabalho.
O que você faria? A. Cancelaria a viagem ou trocaria por uma mais barata? B. Viajaria assim mesmo? Questão 4. Se você recebesse R$20 mil inesperadamente, o que faria? A. Investiria em algo seguro, mas com pouco retorno? B. Investiria em algo arriscado, mas com muito retorno? Questão 5. Você se sente confortável investindo em ações? A. Sim. B. Não. Questão 6. Para você, um investimento arriscado é: A. Um investimento com alto potencial de perda. B. Um investimento que pode dar muito dinheiro. Questão 7. Imagine que os analistas de mercado estejam prevendo uma forte alta no preço dos imóveis. No entanto, você não tem nenhum dinheiro investido no mercado imobiliário. O que você faria? A. Procuraria um investimento no mercado imobiliário, mesmo que seja para colocar pouco dinheiro? B. Deixaria meu dinheiro onde está, já que não conheço nada de investimentos no mercado imobiliário. Questão 8. Aparece a oportunidade de investir em uma nova empresa de tecnologia, uma startup. O valor equivale a 2 meses do seu salário. Se der tudo certo em um ano, você ganha o dobro, 100% de retorno. Se der errado, perde tudo. Você diria: A. Quero aproveitar esta oportunidade. B. Não, obrigado. Questão 9. Em relação ao dinheiro que você está guardando, a maior parte dele será para: A. Comprar algo nos próximos 5 anos, casa, carro, estudos, etc. B. O longo prazo, aposentadoria, faculdade dos filhos, etc. Questão 10. Nos próximos anos, você espera que sua renda irá: A. Aumentar. B. Ficar igual ou diminuir. Respondendo essas perguntas, você conseguirá definir qual é realmente o seu perfil de investidor. De todos os perfis que irei detalhar abaixo, o que mais gosto é o perfil profissional. Leia e entenda. Perfil conservador. Você prefere segurança e não ter surpresas desagradáveis com seu dinheiro, mesmo que elas sejam temporárias. Por conta disso, evite investir em coisas mais arriscadas. Mesmo que no longo prazo o retorno seja maior, os altos e baixos podem afetar muito suas emoções e decisões de investimento. Alocação sugerida: 10% em investimentos arriscados, bolsa de valores, fundos que buscam superar o Ibovespa. 30% em investimentos moderados, fundos imobiliários, fundos que buscam superar o CDI. 60% em investimentos conservadores, títulos pós-fixados e CDBs, e fundos que buscam superar a inflação. Perfil moderado. Você deve buscar investimentos que ofereçam mais retorno do que títulos públicos e renda fixa, porém evite os que podem ter muita variação de valor, como ações de companhias menores ou fundos de investimento muito agressivos. Alocação sugerida: 30% de investimentos arriscados, bolsa de valores, fundos que busquem superar o Ibovespa. 30% de investimentos moderados, fundos imobiliários, fundos que buscam superar o CDI. 40% em investimentos conservadores, títulos pós-fixados, CDBs e fundos que buscam superar a inflação. Perfil arrojado. Você tem sangue frio e lida bem com os riscos. Procure investir seu dinheiro de longo prazo em investimentos com maior potencial de retorno, deixando pelo menos 25% do seu patrimônio em investimentos seguros. Alocação sugerida: 60% em investimentos arriscados, bolsa de valores, fundos que buscam superar o Ibovespa. 20% em investimentos moderados, fundos imobiliários, fundos que buscam superar o CDI. 20% em investimentos conservadores, títulos pós-fixados e CDBs e fundos que buscam superar a inflação. Perfil muito arriscado. Cuidado! Risco pode significar mais retorno, porém é importante ter uma reserva de dinheiro sempre garantida à mão para momentos turbulentos. Alocação sugerida: 80% em investimentos arriscados, bolsa de valores, fundos que buscam superar o Ibovespa. 10% em investimentos moderados, fundos imobiliários, fundos que buscam superar o CDI. 10% em investimentos conservadores, títulos pós-fixados e CDBs e fundos que buscam superar a inflação. O que mais considerar no seu perfil? Além de saber como você lida com as perdas e como lida com o risco, é importante considerar também outros fatores na hora de encontrar seu perfil de investidor. Duração do investimento. Por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido? Curto prazo, até 3 anos. Médio prazo, de 4 a 9 anos. Longo prazo, acima de 10 anos. O perfil profissional. Este é o meu perfil.
Ele entende todos os perfis e utiliza todos para gerar fortuna através dos mercados financeiros. Ele dedica entre 2 a 4 horas por dia apenas para analisar suas ações nos mercados financeiros e, além de utilizar todos os perfis, tendo aplicações diversificadas desde renda fixa a fundos de investimento. O profissional ainda usará o tempo para investimentos, aproveitando as oportunidades que aparecerem. E o melhor, este perfil pode ser assimilado onde você irá aprender a encarar o mercado financeiro de frente com resultados infinitos. Este perfil acredita em 3 coisas: que o mercado de investimento proporciona trabalhar de casa ou em qualquer lugar do mundo tendo liberdade de tempo e espaço, que o mercado financeiro proporciona lucrar tanto quanto este profissional for capaz de realizar, sem depender de mais ninguém, somente dele mesmo, e que os resultados dos 2 primeiros é a liberdade financeira. Se você quer ter este perfil, meus parabéns! Você poderá aprender comigo como isso pode se tornar uma realidade. Como se tornar um investidor profissional? Nós não nascemos médicos, vendedores e nem mesmo investidores. Na verdade, desde pequeno, na grande maioria das vezes, ouvimos nossos parentes e amigos mais próximos falarem o quanto o dinheiro é ruim, o quanto o dinheiro é prejudicial e que quem tem dinheiro é mau, e até mesmo que quem é rico faz algo de errado. Nossa sociedade discursa que você precisará trabalhar muito para ser alguém na vida. Trabalhar para uma grande empresa, para um dia se aposentar e viver com o que o governo lhe reservar. Porém, as coisas mudaram. Hoje você pode escolher viver pelos seus próprios meios. Você pode escolher colocar o dinheiro para trabalhar ao invés de trabalhar por dinheiro. E com este guia espero ter lhe ajudado a entender esta realidade tão atual e tão pouco conhecida em nossa sociedade. Verdade, não somos um país de investidores. No Brasil, existem menos de 500 mil investidores ativos em corretoras. Nos Estados Unidos, são mais de 600 milhões de pessoas físicas investidoras. Para ir além e viver de escravizar o dinheiro, não é um bicho de 7 cabeças. E como você viu aqui, é mais fácil do que parece. Conclusões finais. Estudar investimentos não é diferente de muitos outros tipos de estudo de profissões por aí. É por isso que acredito que aqueles que aprendem a investir de forma certa jamais abandonarão os investimentos. Infelizmente, existem poucas informações organizadas e de valor como este guia definitivo sobre investimentos que você acabou de ler. Resta a você procurar agora opções e alternativas para adquirir e enriquecer ainda mais seus conhecimentos sobre investimentos. O mais importante é a mensagem final que eu gostaria de passar. Aprender sobre investimentos é uma jornada pessoal, que pode ser trilhada com sucesso por qualquer pessoa e que, além dos benefícios financeiros que podem trazer a você, ainda será capaz de passar este livro para a frente e ajudar outras pessoas com seus resultados. Foi assim que aprendi ao longo dos anos investindo como um leão nos mercados financeiros pelo mundo. O Aprenda Como Investir, o guia definitivo, foi feito para te ajudar na sua caminhada. Espero que este guia seja de grande valia para a sua trajetória e aprendizado sobre o mundo dos investimentos. Qualquer dúvida, comentários, reclamação, enfim, o que precisar, basta entrar em contato comigo e minha equipe através do e-mail contato@ueldescampos.com, que teremos o maior prazer em responder. Por fim, caso queira conhecer mais do trabalho da equipe Ueldes Campos, visite nossos sites e canais. Sites: www.ueldescampos.com, www.semanainvestidor.com, canal no YouTube, www.youtube.com/traderprofissional, página no Facebook, www.facebook.com/mentorfinanceiro. Um grande abraço